Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso minicurso Chamado para o Presbítero. Essa é a nossa iniciativa para tanto desenvolver a consciência da nossa igreja quanto ao papel da liderança e dos presbíteros, quanto nos preparar para as eleições que virão em breve e para as outras eleições que podem acontecer ao longo da nossa história como igreja. Então vamos para a nossa aula de número 5. E hoje a gente vai tratar do coração pastoral do presbítero. Então é importante só você lembrar rapidamente de onde a gente está vindo. Já falamos sobre os termos que a Escritura usa para o presbítero e como isso focaliza o ministério. Falamos dos chamados, como é que funciona esse chamado interno e externo, quais são as características bíblicas ou qualificações para alguém ser presbítero, de onde é que vem a autoridade e o serviço do presbítero. E, na aula de hoje, como é que nós podemos observar esse coração do presbítero, que deve ser essencialmente um coração pastoral. A gente observa isso a partir de João, capítulo 10, dos versículos 11 a 15, em que Jesus nos diz: Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Veja que aqui Jesus nos apresenta o que é um modelo do ministério pastoral. E lembra que uma das palavras para presbítero é a palavra poimen, que é pastor. Então Jesus é esse modelo fundamental de pastor e é o modelo para o presbítero. Então como é que esse coração pastoral se desenvolve? Uma das manifestações é a do cuidado como prioridade. O presbítero genuíno vê o rebanho não como súditos, mas como preciosas ovelhas confiadas aos seus cuidados. Cada membro é conhecido pelo nome, suas necessidades são percebidas e suas feridas recebem atenção dedicada. Ele também se vê como servo. A posição do presbítero não é um trono, mas uma ferramenta de serviço. O verdadeiro pastor, líder, presbítero nesse caso, encontra alegria não no reconhecimento pessoal, mas no crescimento espiritual e transformação daqueles sob seus cuidados pastorais. Então, o ponto aqui para a gente é perceber como, no fim das contas, o papel de um presbítero não é um papel de autoridade no sentido de exercer domínio ou de tentar exercer algum tipo de supremacia sobre a igreja, mas é de autoridade no sentido de ser delegado por Deus, um chamado para o cuidado pastoral das ovelhas. Então, o perigo da posição como status é esse, o erro comum, né? Quando o ministério do presbítero se torna sobre nós mesmos, nosso reconhecimento, nossa autoridade, nosso prestígio, nós perdemos esse foco, essa essência do chamado pastoral. Jesus advertiu contra aqueles que amam os primeiros lugares e as saudações nas praças. Então, o coração pastoral mede sucesso não pela reverência recebida, mas pelas vidas transformadas e pelo rebanho bem cuidado. Essa é a ênfase, esse é o direcionamento. Então é dessa forma que a gente deve caminhar, olhar para os nossos líderes e esperar que os nossos líderes ajam. Então, como é que um presbítero deve agir? Conhecer o rebanho, aproximar-se das ovelhas, conhecer suas histórias, suas lutas, seus sonhos, seus desafios. Enfim, o pastor que ama verdadeiramente sente as dores do rebanho como suas próprias. Priorizar o cuidado. Então, que cada decisão do conselho seja filtrada pela pergunta: como isso edifica e protege o rebanho? Cuidado relacional deve ser um aspecto do DNA de toda a liderança eclesiástica. E também a manifestação do amor. Ame como Cristo ama. Então, oremos constantemente para que nossos corações sejam moldados pelo amor sacrificial de Jesus. Que a nossa liderança seja uma expressão tangível do cuidado divino. Então, a igreja toda está convidada a orar para que Deus levante líderes comprometidos com o cuidado pastoral do seu povo e não com o próprio ego. O nosso desafio é que a liderança da igreja seja uma liderança saudável, amorosa,
comprometida e presente. Então, obrigado por participar dessa aula. Desde já, permaneça em oração pelos nossos líderes, pelos nossos presbíteros e para que Deus levante novos líderes também para a nossa igreja. Até a próxima aula.